A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Hoje é dia 13 de fevereiro. É o dia 91 do nosso propósito de leitura da Bíblia em 365 dias. Então, dentro de um ano, nós vamos ler a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. A leitura do dia de hoje está no segundo livro de Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 6. Como de costume, vamos ler um texto que está dentro da nossa leitura diária para refletir. E depois eu quero orar pela sua vida. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Que diz o seguinte: puseram a arca de Deus sobre um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava na colina. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E quando o levaram da casa de Abinadab com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor com toda a classe de instrumentos de madeira de faia, com harpas, saltérios, pandeiros, flautas e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu sua mão à arca de Deus e a susteve, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. Amém? Esse texto que nós lemos conta que, após Davi ter sido confirmado como rei de todo Israel e ter derrotado os filisteus, Davi decide recuperar a arca de Deus, trazer novamente a arca que representava a presença de Deus para dentro do território israelita. Trazer novamente a presença de Deus para um lugar de relevância onde o povo de Deus habitava, para que assim pudesse ser oferecido sacrifícios e retomar a vida espiritual do povo de Deus. E quando Davi decide recuperar a arca de Deus, trazer novamente a arca de Deus para o meio do povo, ele vai buscar a arca na casa de um homem chamado Abinadab. Esse homem, ele tinha 3 filhos, Eleazar, Uzá e Aiô. Eleazar era o filho que cuidava da arca de Deus. A arca de Deus ficou dentro da casa de Abinadab 20 anos, pelo menos. E dentre esses 20 anos, Eleazar era dedicado em cuidar da arca. Mas no momento em que Davi vai buscar a arca, nós vemos que Uzá e Aiô são quem se prontificam a ajudar no percurso da casa de Abinadab até o centro do povo de Israel, lá em Jerusalém. E para fazer esse percurso,
Eles levam um carro novo, colocam a arca sobre esse carro novo e colocam bois para puxar o carro. Nós vemos que Aiô ele vai na frente guiando os bois e direcionando e cuidando no caminho da arca, em cima daquele carro, e Uzá ele vai um pouco mais atrás, vigiando para que a arca não tombasse. A verdade é que Deus nunca ordenou que o homem carregasse a arca de Deus em cima de carro de bois. A arca de Deus ela deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Porém, nessa ocasião, esses homens decidem fazer esse percurso com a arca em cima do carro de bois. E como já era de se esperar, os bois acabam tropeçando, acaba acontecendo um imprevisto e a arca quase cai, quase tomba, ao ponto de que Uzá, que estava ao lado da arca, estende a sua mão para que a arca não tombasse e caísse. No momento que ele estende a sua mão e escora a arca, a ira de Deus se acende sobre Uzá e Deus mata ele naquele exato momento. Porém, a Bíblia nos diz de forma bem clara que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá ao ponto de Deus o ferir e o matar naquele lugar por conta daquela imprudência. A Bíblia deixa bem claro essa palavra, que a ira de Deus se acende contra Uzá por conta da imprudência. Veja, o que significa imprudência? Imprudência é quando alguém age de forma precipitada, sem atenção, quebra regras de conduta. Quando alguém toma atitudes sem calcular os riscos ou as consequências daquela atitude. Então, quando Uzá, o homem que conviveu com a arca, estende a sua mão e escora a arca, o grande problema não era estender a mão para que a arca não caísse, mas foi a imprudência de achar que poderia carregar a arca em cima do carro dos bois. Então, o que faz a ira de Deus se acender contra Uzá é o fato de que Uzá coloca a arca de Deus em cima do carro dos bois sem pensar que aquela atitude poderia comprometer a integridade da arca. Já pensou se a arca de Deus cai no chão? Como eles tratariam aquele objeto santo separado por Deus? Seria algo terrível. Então a ira de Deus se acende contra Uzá. Porém, o ponto importante desta imprudência de Uzá e também de Aiô, porém a grande punição recai, sobre Uzá por ter colocado a mão na arca, por ter deixado que essa imprudência quase derrubasse a arca. O ponto-chave de tudo isso é que a arca passou 20 anos dentro da casa dele. Uzá
era filho do homem que abriu as portas da própria casa para que a arca de Deus entrasse. Uzá era irmão de Eleazar, o homem que foi consagrado, separado para cuidar da arca de Deus enquanto ela estava dentro da casa de Abinadab. Uzá, ele conviveu com aquele ambiente, com aquela preparação, com aquele cuidado, com aquele objeto sagrado dentro de casa, mas ele não conseguiu desenvolver o conhecimento sobre aquele objeto. Aquele objeto, a arca, trazia consigo a representação de Deus no meio do povo. A arca carregava a presença de Deus no meio do povo. Então, Abinadab abre a casa dele para que a arca que carrega a presença de Deus, a arca que representa Deus no meio do povo, entrasse dentro da casa dele. Eleazar cuidava da arca, sabendo que a arca representava a presença de Deus no meio do povo, e Uzá convivia com a arca dentro de casa como se fosse só mais um objeto. Então, por mais que a presença de Deus estava dentro da casa de Abinadab, dentro da casa de Eleazar, dentro da casa de Aiô, dentro da casa de Uzá, Uzá não desenvolveu intimidade com a presença de Deus. E o fato dele não ter desenvolvido intimidade com a presença de Deus fez com que ele tratasse a arca como um objeto simples, um objeto comum, colocando sobre o carro para ficar mais fácil de carregar. Existem pessoas que vivem em ambientes onde Deus está. Existem pessoas que vão à igreja, que é um ambiente onde o nome de Deus é mencionado, onde Deus fala com o seu povo, onde o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que bem entender, ou pelo menos deveria ser o lugar onde o Espírito Santo tem total liberdade para fazer o que bem entende. Existem pessoas que vão a esses lugares, que ficam congregando nesses lugares por muitos anos, mas não conseguem discernir a presença de Deus ao ponto de desenvolver intimidade real com ela. E acabam banalizando a presença de Deus como se fosse um simples objeto. E essa atitude de conviver com a presença de Deus, sem discernir o que ela é, sem ter o devido respeito, o devido reconhecimento, sem desenvolver a intimidade que é necessário, faz com que esteja junto da presença de Deus agindo de forma imprudente. Porque falta conhecimento, falta respeito, falta profundidade, falta intimidade. E essa imprudência gera morte. Essa imprudência, essa falta de respeito, essa falta de discernimento, essa falta de conhecimento, essa falta de intimidade com a presença de Deus gera morte. Existem pessoas que passam a vida dentro da igreja e passam a vida caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando e não conseguem alcançar a libertação. Por quê? Porque
está tanto tempo na presença de Deus, sem reconhecer a verdadeira importância dela, que acabam banalizando a presença de Deus. Acham que a presença de Deus é algo comum, é algo normal, perdem o respeito, o temor pela presença de Deus. Aí chega ao ponto de que acha que pode carregar a presença de Deus de qualquer forma. E quando começam a carregar a presença de Deus de qualquer forma, na primeira bambeada, morre. Espiritualmente e às vezes até fisicamente, como é nessa história. Então, não se acostume com a presença de Deus. Não pensem que a presença de Deus é algo normal. Cada segundo sentindo a presença de Deus é extremamente importante. Cada segundo que Deus te dá a oportunidade de estar diante dele, adorando a ele, sentindo a presença dele, glorificando o santo nome dele, é algo de extrema importância. Porque existem pessoas que morreram porque carregavam o nome de Jesus. Existem pessoas que ainda morrem nos dias de hoje por carregarem o nome de Jesus e por honrar o nome de Deus. E se eu e você vivemos em um país que até o momento, não sabemos o futuro, mas até o momento nós temos a liberdade de mencionar o nome de Deus e de pregar sobre a vida de Jesus e sobre o que ele fez por nós, se nós temos essa liberdade, se nós temos a liberdade de adorar o Senhor, se nós temos a liberdade de impor as mãos e orar em nome de Jesus pelas pessoas e ver o mover espiritual através dessa oração, através do nome de Jesus, nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar. Nós temos que a todo momento desejar mais, a todo momento se impactar com a presença de Deus, a todo momento sentir que o Senhor, Deus, um ser muito maior do que nós, está conosco, está dentro de nós e trabalha através de nós. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou. Então não se acostume com a presença de Deus, não se acostume com a graça, não se acostume achando que você é merecedor dela, porque você e eu, nós somos pecadores desde o nascimento. Mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, não por merecimento, mas porque Ele nos amou, nós temos acesso a isso. Então não pense que é algo comum, não pense que é algo que pode ser trocado ou tratado de qualquer forma. Todos os dias se lembre que você é beneficiado, você desfruta de algo que você nem tem direito. Mas Deus permitiu que você desfrutasse da presença dele, do amor dele, do poder dele, da proteção dele, da provisão dele. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, te escolheu mesmo sendo pecador para estar ao lado dele, para carregar a presença dele. E ele só exige de você uma coisa: respeito e fidelidade. Respeito e fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Respeite o santo nome dele. Entenda que você foi chamado para exercer um ministério, para viver uma vida diferente do que as outras pessoas vivem.
Porque você tem uma responsabilidade espiritual, você tem uma responsabilidade além do que qualquer outra pessoa tem. E que responsabilidade é essa? Carregar a presença de Deus. E não adianta tentar carregar a presença de Deus com atalhos como as outras pessoas do mundo tentam fazer. Não adianta tentar colocar a arca sobre o carro de bois para facilitar o caminho. Você tem que se esforçar, tem que carregar a arca no ombro. Tem que viver o chamado, tem que viver a vida que Deus planejou para você. E aí sim, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer diante dos seus olhos. Amém? Fica com essa palavra. Quando eu estava lendo, Deus falou fortemente comigo. Uzá, ele convivia com a presença de Deus, mas não fazia a menor ideia do que era a presença de Deus. Não caia nessa situação. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, envia o teu Espírito Santo aonde quer que eles estejam agora, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, toque do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa oração nesse momento, que ouviram essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, para que o Senhor venha se revelar de forma sobrenatural para cada uma dessas pessoas nesse dia de hoje. Que o teu Espírito Santo venha mover o sobrenatural, venha trazer o teu poder de forma ímpar na vida dessas pessoas, para que eles possam contemplar, para que eles possam sentir a diferença da tua presença, para que eles possam recuperar, se porventura perderam, o temor ao Senhor. Que através da manifestação do teu poder, da tua presença, do teu Espírito Santo nesse dia de hoje, possa reavivar a chama dentro do coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão participando desse propósito, que ouviram essa palavra. Que seja reavivado o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, quando Uzá morreu, a Bíblia diz que Davi temeu, porque Davi também achou normal colocar a arca em cima do carro de bois, porque ele nem sequer te conhecia. Mas no momento que ele viu aquele homem que conviveu com a tua presença 20 anos morrer por agir de forma imprudente na tua presença, o temor ao Senhor recaiu sobre ele. Então, em nome de Jesus, Pai, aviva novamente, Pai, aqueles que já não te reconhecem mais, que já não se lembram mais de como o Senhor é, que eles possam novamente se lembrar quão grandioso é estar na tua presença todos os dias, e como isso é indispensável, é insubstituível. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito Santo esteja de forma viva e aparente, presente nesse dia de hoje na vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa oração. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, e te agradeço, acreditando que o Senhor vai fazer muito além daquilo que eu orei, daquilo que eu pedi, porque eu sei, Pai, que o Senhor vai trazer um novo avivamento sobre a vida de cada uma das pessoas que estão participando fielmente desse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Deus colocou no meu coração há um tempo atrás de iniciar um propósito pela busca dos dons espirituais. E eu acredito que está chegando próximo o tempo em que nós vamos iniciar esse propósito
dentro dos nossos devocionais. Eu estou esperando o sinal de Deus para que nós possamos iniciar esse propósito de forma mais firme, porque a busca pela presença de Deus, pelo dom de Deus, pelo Espírito Santo, tem que ser algo constante, mas um propósito específico sobre isso exige uma preparação. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles ficaram reunidos em Jerusalém, segundo a palavra de Jesus, até que do alto eles foram revestidos de poder. E isso aconteceu em um dia específico. Então, esse tipo de propósito, ele tem que ser feito segundo a ordem de Deus, para que aconteça um mover espiritual. É claro, busque todos os dias a presença de Deus, busque todos os dias, incessantemente, pelos melhores dons, como diz na palavra. Mas eu estou aguardando o momento certo, porque eu tenho certeza que quando nós começarmos, Deus vai mover o sobrenatural sobre a vida de pessoas que estiverem participando desse propósito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.